81. As normas de precauções universais são medidas que visam a precaução de doenças, utilizadas sempre que houver possibilidade de contato com sangue, secreções e excreções, mucosas e pele não íntegra. Essas medidas incluem o uso de equipamentos de proteção individual, EPI, ponto. Assinale a alternativa abaixo que não relaciona todos os procedimentos e as recomendações adequadas à utilização de EPI nas precauções básicas de biossegurança. Então a questão fala sobre precauções, normas de precauções relacionadas ao uso do EPI. Ele quer aqui não relaciona. Então vamos lá, letra A. Endoscopias e broncoscopias. Lavar as mãos, calçar luvas, usar capote, máscara e óculos de proteção. B. Punção ou dissecção venosa profunda. Lavar as mãos, calçar luvas, usar capote, máscara e óculos de proteção. C. Aspiração de vias aéreas e intubação traqueal. Lavar as mãos, usar capote, máscara e óculos de proteção. Aqui tá faltando luvas, né? Lavar as mãos. Coleta de exames de sangue, urina e fezes. Lavar as mãos, calçar luvas. Então aqui não relacionando todos os procedimentos, é a letra C, né? Tá faltando aqui calçar luvas na opção. Então letra C é o nosso gabarito. Próxima questão. 82. A insulina é um hormônio anabólico ou de armazenamento secretado pelas células beta, certo? No pâncreas. Sendo assim, assinale V para verdadeiro e F para falso. Primeira opção. Acelera o transporte de aminoácidos para dentro das células. Parece correto. Próxima, né? Sinaliza o fígado para interromper a liberação da glicose. Transporta e metaboliza a glicose para produzir energia, certo? Estimula o armazenamento da glicose no fígado e no músculo. Então aqui todas estão corretas, né? Sinaliza o transporte, sinaliza para o fígado, transporta e metaboliza e estimula o armazenamento. Então nesse caso aqui todas estão corretas. Letra B é o nosso gabarito. Próxima questão. 83. Foi prescrito 1,5 miligramas de um medicamento injetável. O fármaco está disponível na preparação em 3 miligramas por ml. Então cada ml tem 3 miligramas. Quanto será administrado? Bom, essa conta aqui dá para você fazer de cabeça, né? Se 3 miligramas, cada ml tem 3 miligramas e eu preciso de 1,5 miligramas, eu vou precisar da metade. Se eu vou precisar da metade, eu vou aspirar meio ml, né? Nesse caso aqui, o nosso gabarito já seria a letra A. Mas, caso venha uma questão um pouco mais elaborada, tá? Que não dê para fazer de cabeça, seria feito, né, realizado isso aqui por regra de 3. Tá? Então você pode colocar aqui primeiro miligramas e do lado ml. Sempre eu falo, sempre em cima você coloca o que você tem no posto, tá? O que você tem ali disponível. Nesse caso aqui eu tenho um medicamento 3 miligramas por ml. Então aqui é 3 miligramas a cada 1 ml, certo? E eu quero aspirar 1,5 miligramas e eu quero saber quantos ml eu vou aspirar para ter esse 1,5, então é x. Aqui é os extremos pelos meios. 3x é igual a 1,5 vezes 1. Esse 3 aqui, x fica aqui, esse 3 passa para o outro lado, está aqui multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, 1,5 vezes 1 é 1,5 dividido por 3, que dá igual a 0,5 ml. Então, nesse caso aqui, 0,5 ml é o nosso gabarito, letra A. Próxima questão. 84. Membrana faríngea. Tonsilas vermelhas intensas. Aqui ele fala várias manifestações clínicas, né? Folículos linfóides, linfonodos cervicais aumentados, papá. Aí ele pergunta, são manifestações clínicas de... Aí eu tenho aqui rinocinusite crônica, faringite, laringite, renite. Nesse caso aqui não tem muito o que procurar. É faringite aguda mesmo. Você pode aqui levar em consideração os linfonodos cervicais. Se você não tiver
noção. Normalmente os linfonodos, eles ficam aumentados na área onde está acontecendo a infecção, né, o que for. Nesse caso, a faringe ali, os linfonodos cervicais, eles seriam próximos a essa faringe, tá? Então seria isso. Então letra B seria o nosso gabarito. Próxima questão. 85. Uma das complicações da constipação intestinal é a impactação fecal. Beleza. Detectada diante do acúmulo de uma massa de fezes secas. O tratamento para a remoção da impactação pode ser doloroso e constrangedor, porque será feito com... Aí ele coloca aqui: ingestão de alimentos espessantes, exercício de tonificação abdominal, administração de laxativos exclusivamente, desalojamento digital, se houver necessidade, o uso de laxativo. Então, nesse caso aqui, ele já fala que é uma questão dolorosa e constrangedor, né? E ele fala aqui do laxativo aqui, mas ele coloca exclusivamente, tá errado. Então, a mais correta seria a letra D, tá? Desalojamento digital. E se houver necessidade, o uso de laxativo, letra D, é o nosso gabarito. Próxima questão. 86. O curso crítico típico da SIDA, síndrome de imunodeficiência adquirida, inclui 4 fases. Correlacione as colunas abaixo, assinala a alternativa correta. Eu tenho aqui as colunas, né, e eu tenho aqui para relacionar. Vamos lá. Primeira fase, segunda fase, terceira fase, quarta fase. Aí tem aqui. É a fase sintomática inicial. Próximo, é a fase de latência clínica, ou seja, um período assintomático da infecção que possui média de duração de 10 anos, podendo variar individualmente entre os infectados. É a fase aguda que ocorre de 3 a 6 semanas após a infecção primária. Aqui já dá para você matar alguma coisa, né? É no começo. Seus sintomas constitucionais são febre, dor de garganta, cefaleia. Essa primeira aqui, como é a fase aguda, está no começo, depois da infecção primária, eu posso já relacionar ela com uma fase 1. Tá? Então, coloco aqui fase 1. E a última, né? A fase da doença clinicamente aparente, AIDS, decorre de uma deteriorização profunda e progressiva do sistema imunológico sofrida por muitos clientes após um tempo de infecção do HIV. Aí aqui, ó, já é o contrário, né? Ele coloca uma fase da doença clinicamente aparente, decorrente de uma deteriorização profunda, progressiva do sistema imunológico. Aqui já é a fase 4. Aí já fica mais fácil para você. Eu tenho aqui, é a fase sintomática inicial. Fase sintomática inicial eu posso colocar como fase 3. E aqui vai sobrar fase 2, né? Doença clínica, período sintomático de infecção, possui média duração de 10 anos. Beleza. Então é 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4, letra A é o nosso gabarito. Próxima questão. 87. Nos testes para detecção e diagnóstico da infecção pelo HIV, além do processamento laboratorial adequado das amostragens de sangue, é fundamental o processo de aconselhamento antes e depois do teste, para que o resultado do exame seja interpretado corretamente pelo cliente e pelo profissional de saúde. O enfermeiro deve estar habilitado a realizar o aconselhamento e, portanto, deve dispor de conhecimentos éticos específicos aos aspectos relacionados ao AIDS. Assim, no aconselhamento pré-teste, alguns aspectos importantes a serem abordados pelo enfermeiro junto ao cliente que busca o teste anti-HIV são. Então, ele fala aqui, né, para detecção e diagnóstico do HIV, esse profissional ele tem que estar capacitado, ele tem que saber como falar com o paciente, explicar a ele o porquê daquele exame, como é que é feito o exame. Tá? Então ele quer saber mais ou menos como é que é feito isso aí, como é que vai ser abordado isso aí pelo enfermeiro. Aí ele coloca, primeira, né? Confidencialidade do resultado e a preservação da privacidade do cliente. Isso aqui é uma lógica, né? Tá verdadeiro. O que é o teste? Como é feito? Suas limitações? Quais são os possíveis resultados? Também o que deve ser dito ali para o paciente. Expectativa em relação ao teste, possibilidade do resultado positivo e acompanhamento multiprofissional também. Correto, as três estão corretas. Tá? Então aqui o gabarito seria a letra B. Próxima questão. 88. A vacina contra a febre amarela
É elaborada com um vírus vivo atenuado, sendo produzido inclusive no Brasil, com prioridade para viajantes que tenham como destino as áreas de risco de aquisição da febre amarela. A vacina deve ser recebida pelo menos 10 dias antes da viagem. Está incorreta a contraindicação da vacina para. Então aqui pede a incorreta. Gestantes em qualquer período da gravidez. Está contraindicado. Tá? Não é que é proibido, está contraindicado. Crianças com 4 meses ou menos de idade. Também é verdadeiro. Pessoas que não tenham alergia a componentes do ovo. Ao contrário, né? Que tenham. Aqui está errado. Pessoas com imunodeficiência associadas a doenças ou a terapêuticas, infecções pelo HIV, neoplasias em geral, corticoterapia, quimioterapia, radioterapia. Também está correto. Então, nesse caso aqui, a incorreta contraindicação seria isso aqui. Pessoas que não tenham alergia a componentes do ovo. O contrário, né? Pessoas que tenham alergia a componentes do ovo. Então, letra C seria a incorreta. Próxima questão. 89. Os órgãos que compreendem a genitália interna feminina localizam-se no interior da cavidade pélvica, que constitui uma demarcação óssea rígida com função protetora. Anatomicamente, a pelve é composta por 4 ossos. Então aqui é a anatomia básica, né? Nesse caso aqui não tem muito o que correr. Seria 2 ilíacos, um sacro e um cóccix, letra C. É o nosso gabarito. Próxima questão. 90. A dor epigástrica ou periumbilical vaga que progride com a dor do quadrante inferior direito. Habitualmente acompanha de febre baixa, náuseas, perda do apetite e algumas vezes vômitos. São manifestações clínicas de. Nesse caso aqui, né? Quando você pegar ali o quadrante inferior direito, vou tentar desenhar aqui como se fosse o abdômen. Você pega aqui o quadrante inferior direito, seria aqui nessa visão, aqui sendo o umbigo, né? E a crista ilíaca aqui. A dor fica mais ou menos nesse quadrante aqui, né? Inferior direito. Febre baixa, tudo isso aí é relacionado a apendicite. Letra B seria o nosso gabarito. Próxima questão.